assim vocês não vão poder vir? É hoje a entrevista com o senhor Ingo. Como assim vocês não vão poder vir? Sim, a entrevista é só apenas em 5 minutos ou menos. O professor Nilo não quer que passe de 5 minutos, senão ele vai cancelar. Como a gente vai fazer isso? Bom, eu não sei, só que se vocês não virem vai ser difícil, hein? Olha, tchau. Gravando. Começamos mais um Jornal da História com Gerina Marchetti. E hoje o nosso tema é educação. E teremos um convidado especial para o nosso programa, que será o Ingo Ninov. Ele é um senhor de 80 anos e ele vai nos falar como era a educação no seu tempo de escola, como eram os professores em relação aos alunos e se ele passou algum tipo de dificuldade com a língua portuguesa, já que ele é descendente de alemães. Pode começar. Bom, a educação antigamente era formada por professores leigos também. Eram escolhidas pessoas que tivessem boa letra, bom na matemática, e depois se dava instrução a eles. E eles vinham dando aulas em escolas mistas, geralmente, onde meninos e meninas frequentavam a mesma sala também, e os 3 primeiros anos também numa classe. Agora, eu creio que isso tudo não pode ser generalizado, deve ter os centros onde já tinha professores formados, mas como eu era do interior, lá não tinha isso. Então, é aquilo. E a maior dificuldade, por exemplo, no meu caso, era que eu não sabia falar em português. E na época era proibido falar o alemão. Os primeiros anos eu rodei por conta disso, porque eu não aprendia o que a professora ensinava, porque não sabia falar. E ela não falava o alemão, e até porque era proibido. Então como é que fica, né? E depois veio a malária, quando chegou na hora de fazer as provas, aí eu estava na cama com malária. Pronto. Aí eu levei 6 ou 7 anos para fazer a 4ª série. Mas eu sempre digo, eu fiz a 4ª série, fiz repetições, mas fiz bem feito no fim. Essas coisas tudo, né? E a avó também aprendeu a falar, tinha essa dificuldade de falar alemão e aprendeu português? Não, eu já aprendi alemão de novo. Ela já sabia falar o alemão. A minha mãe já. Eu não sabia. Não, eu já ia irmãos, o português, eu já tinha irmãos que iam, né? Tinham 4 na minha frente. Sim. E que já sabiam falar o português, né? Aí, Eles ajudaram. aí já deu para... Não precisei mais tanto do alemão. E era difícil os professores? Eles batiam que nem... Bati, levei, puxa na orelha. Oh, você me lembra? O avô também apanhou? Não, felizmente essa eu me escapei. Assim, a professora que pegava uma régua grande assim, sem mentira, grande, comprida assim, e assim, dava aqui na batata da perna. Mas dava com força. Sim, acho que é Daniela Agostini, ele já morreu, sempre queria cobrar isso dele. Não, é verdade. Sim, o pai também reclamava que apanhava muito das freiras, né? Só que daí vocês é diferente, né? O pai era de origem italiana. Italiana. Sim. Aí aprendeu com 7 anos a falar português. Né? O Daniela Agostini, ele tinha uma unha comprida assim. Com quantos Ele botava anos? assim na unha, assim, na orelha, tipo, cortava a orelha. Nossa. Muito estúpido. Quantos anos o avô aprendeu a falar português? Olha, eu não tenho bem, mas provavelmente 10 anos para frente. 10. Depois sim, mas mesmo assim a gente sabendo falar o português, a gente tem dificuldade com verbos, adjetivos, essas coisas, tudo, que a gente não sabe o que é um substantivo, né? Então se a gente tivesse aquela ideia que tem hoje, que vem de substância, por assim dizer, então tudo teria sido mais fácil, né? Mas era muito difícil. E, embora que eu sempre digo, eu tive professoras boas no começo, né? A minha primeira professora era Lilia Airoso, de Jaraguá do Sul. Era uma mulata, mas uma pessoa muito boa. Ela era brava, batia, mas eu sempre me escapei barato com ela, né? E... Não chegou a apanhar? Não cheguei O senhor a apanhar. nasceu em Jaraguá do Sul? Eu sou nascido em Jaraguá do Sul. E a avó? É o quê? Nasceu aonde? Em que cidade a avó nasceu? Timbó? Eu nasci, criei aqui, estou aqui hoje. Que legal. Nasci naquela rua aqui, na Rua Quintino, na casa onde hoje é a casa do poeta.
Lá meus pais moravam, casa do poeta. Que interessante, né? Que é verdade. E aí, sempre fiquei um ano fora, motivo de trabalho dele, mas eu sempre estava aqui. E gosto daqui, gosto mesmo. A gente se conhece com as pessoas, então tem mais... E que escola a avó estudou aqui? Polidoro e Santiago. Polidoro, eles batiam no Polidoro? Já tinha. Já tinha isso, é? Não, era Agora mudou. Estudei no Polidoro de primeiro ano. Nestor Margarida era ainda vivo, né? É velhinho, coitado. Ninguém é para sempre, né? Mas tá bom, gente. Tira essa blusa.